Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje iniciamos o estudo do capítulo 40 do livro do profeta Jeremias. Após os eventos marcantes do capítulo anterior, agora contemplamos os primeiros desdobramentos do juízo cumprido e o início de uma nova fase para os remanescentes de Judá. Que o Senhor nos conceda discernimento espiritual e sensibilidade para compreender as lições que este capítulo nos apresenta. Antes de prosseguirmos, elevemos juntos uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença santa, nos colocamos com humildade e gratidão. Pedimos que, neste momento, o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento e plena concentração para recebermos o que vem do alto. Que não seja apenas através destas palavras humanas, mas que seja pela ação viva e poderosa do Teu Espírito Santo que venhamos compreender a Tua vontade, guardar os Teus ensinamentos em nosso coração e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Conduze-nos com graça e verdade, pois dependemos inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 40 do livro do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe, e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei, hoje, das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim, veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa. E eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o netofatita, e Jezanias, filho de um maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá,
E todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes que Baales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? E todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. O capítulo 40 do livro do profeta Jeremias apresenta um novo cenário. A cidade de Jerusalém já havia sido tomada. O rei Zedequias estava cativo, os muros estavam derrubados, e o povo, ao menos a maior parte dele, havia sido levado ao exílio na Babilônia. No entanto, em meio à devastação, permanecem alguns poucos que não foram deportados, e com eles também permanece o profeta Jeremias, agora em liberdade. A narrativa nos mostra que, mesmo depois do juízo, Deus continua agindo entre os que restam, oferecendo direção, oportunidade e propósito. Logo no início do capítulo, vemos Jeremias sendo libertado por Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor. Ele havia sido encontrado acorrentado entre os cativos, prestes a ser levado para a Babilônia. Esse detalhe é impressionante. O profeta que havia alertado repetidamente o povo sobre o exílio, agora se encontra entre os exilados, não por ter desobedecido, mas por estar entre o povo que rejeitou a mensagem. É uma imagem forte da identificação do profeta com o sofrimento do povo, um servo fiel de Deus, que mesmo inocente compartilha da dor da nação, como um sinal da solidariedade divina. Nebuzaradã reconhece que tudo o que aconteceu foi resultado do pecado de Judá. Ele diz a Jeremias com clareza: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o fez e o executou. É surpreendente ver um oficial babilônio reconhecendo o juízo de Deus com tamanha lucidez, algo que muitos dos próprios líderes de Judá recusaram ouvir. Esse reconhecimento revela que Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um estrangeiro, para testificar da veracidade da sua palavra. E também nos mostra que a fidelidade de Jeremias se tornou evidente aos olhos de todos, mesmo fora de Judá. O oficial, então, oferece a Jeremias uma escolha: ir para a Babilônia, sob a proteção do rei e com garantias de segurança e cuidados, ou permanecer na terra com os poucos que haviam sido deixados e viver entre eles. A liberdade de escolha aqui não é apenas um detalhe político. Ela é uma prova de que, mesmo em meio ao colapso, Deus preserva a dignidade e a liberdade dos que lhe são fiéis. Jeremias não é mais um prisioneiro, não está sob coerção, mas é tratado com honra e respeito. O homem que foi desprezado por sua própria nação agora é estimado por seus conquistadores, porque a verdade sempre se impõe com o tempo. Jeremias opta por permanecer entre o povo. Ele decide não buscar conforto na Babilônia, ainda que tivesse acesso a ele, mas se compromete a caminhar com os poucos remanescentes que ficaram em Judá. Essa decisão carrega um peso espiritual profundo. O profeta não escolhe o caminho mais fácil, mas o caminho da fidelidade pastoral. Ele entende que, mesmo em ruínas, Judá ainda é o campo onde Deus o chamou para servir. Há ainda vidas que precisam ouvir, corações que precisam ser fortalecidos, uma história que precisa ser acompanhada. Jeremias demonstra com essa escolha que sua missão não terminou com a queda da cidade. Entre os que ficaram na terra está Gedalias, nomeado governador por Nabucodonosor. Gedalias era de linhagem nobre e neto de Safã, um dos escribas que apoiou a reforma de Josias. Ele é colocado como responsável sobre os que restaram em Judá,
camponeses, lavradores e os poucos que não foram considerados ameaça ao império. Sua nomeação revela a intenção dos babilônios de manter uma estrutura mínima de governo local, talvez para garantir a produção agrícola e evitar o total abandono da terra, e é justamente com Gedalias que Jeremias decide se estabelecer. Essa transição marca o início de um novo capítulo para o ministério do profeta. O tempo de exortações públicas em Jerusalém havia passado. Agora era o tempo de acompanhar um povo quebrado, restaurar os ânimos, discernir os novos desafios e continuar sendo a voz de Deus, mesmo sem templo, sem cidade murada, sem sistema religioso estruturado. Jeremias permanece como sentinela espiritual, como consolador dos aflitos e como exemplo de firmeza. Mesmo em meio à desolação, ele é o profeta do antes, do durante e do depois do juízo. E sua presença entre os remanescentes mostra que Deus ainda está ali, entre os poucos, entre os simples, entre os que restaram. A permanência de Jeremias entre os remanescentes de Judá, agora sob o governo de Gedalias, revela o caráter pastoral de sua missão. Mesmo depois de tudo o que suportou, perseguição, prisão, cisterna, rejeição, ele não se afasta do povo. O profeta não vê sua libertação como oportunidade para se retirar do sofrimento, mas como responsabilidade para continuar servindo. Em meio às ruínas da nação, ele permanece próximo dos que ficaram, compartilhando do mesmo chão, da mesma insegurança e das mesmas esperanças. Seu ministério, portanto, é um testemunho contínuo de compaixão e fidelidade ao chamado divino. Gedalias, por sua vez, adota uma postura de reconciliação e estabilidade. Ele recebe não apenas os lavradores e pobres que restaram na terra, mas também os oficiais judeus que haviam se refugiado em territórios vizinhos e que agora voltam ao saber da instalação de um governo local sob controle babilônico. Entre esses homens estão figuras importantes, como Joanã, filho de Careá, e Ismael, filho de Netanias. Gedalias os acolhe e os tranquiliza, dizendo-lhes que não temam servir aos caldeus, pois se permanecerem na terra e forem obedientes, viverão em paz, colherão os frutos do campo e habitarão com segurança. Esse discurso de Gedalias não é apenas diplomático, mas revela um coração pacificador. Ele entende que a resistência agora não traria mais benefício algum. A cidade já havia sido tomada, o julgamento já havia se cumprido e o tempo era de reconstrução, não de rebelião. Suas palavras refletem uma tentativa sincera de evitar novos conflitos e de promover alguma forma de estabilidade para aqueles que restaram. Em um tempo de luto e dispersão, Gedalias se torna instrumento de moderação e esperança, e Jeremias permanece ao seu lado como alguém que ora, observa e discerne os rumos do povo. No entanto, esse momento de relativa paz é ameaçado por uma conspiração. Joanã, filho de Careá, vem a Gedalias com uma informação alarmante. Ismael, filho de Netanias, que estava entre os oficiais que haviam retornado, havia sido enviado pelo rei de Amon com o objetivo de assassinar o governador. A denúncia é séria e Joanã a apresenta com preocupação. Ele chega a propor uma solução extrema: matar Ismael em segredo para evitar que o plano se concretize e traga ainda mais destruição e dispersão ao pequeno remanescente que ainda existe em Judá. Gedalias, porém, recusa a proposta. Ele não acredita na acusação feita contra Ismael e considera a suspeita como um boato infundado. Sua decisão de não agir, apesar do alerta, mostra tanto sua disposição em não ceder ao medo e à desconfiança, quanto uma possível ingenuidade diante do perigo real. Gedalias deseja preservar a paz, mas ao subestimar o risco, acaba expondo a si mesmo e todo o povo a uma ameaça concreta.
Essa tensão entre a busca por estabilidade e a presença de inimigos ocultos revela a fragilidade da nova ordem estabelecida após o exílio. Neste ponto, o texto nos convida a refletir sobre a complexidade dos caminhos da reconstrução. Mesmo após o juízo, mesmo com a presença de líderes bem-intencionados, ainda existem divisões, interesses ocultos, ameaças internas. A presença de Jeremias nesse contexto é sinal de que Deus ainda está entre o seu povo, mas também de que a vigilância espiritual continua necessária. A fidelidade ao Senhor precisa ser acompanhada de discernimento, de prudência e de coragem para enfrentar os desafios que surgem, mesmo entre os remanescentes. A história de Gedalias, de Joanã, de Ismael e dos que retornam à terra mostra que, após a queda, não basta apenas permanecer. É preciso permanecer com vigilância, com integridade e com o coração firmado na vontade de Deus. Jeremias continua ali, atento, silencioso, mas presente. Sua vida, agora mais do que nunca, serve como um lembrete de que a voz de Deus nunca é anulada pelo caos e que mesmo entre os escombros ainda há esperança, ainda há direção, ainda há propósito para aqueles que confiam no Senhor. A trajetória que se desenha neste capítulo nos mostra que mesmo depois do juízo e da ruína da cidade, Deus continua escrevendo sua história entre os que restaram. A destruição de Jerusalém não significou o fim da ação divina, mas a transição para uma nova etapa, mais silenciosa, menos grandiosa aos olhos humanos, mas ainda assim cheia de propósito e sentido espiritual. Os que permaneceram em Judá, mesmo sendo poucos e sem estrutura política forte, ainda estavam debaixo dos olhos do Senhor. E a presença de Jeremias no meio deles é o testemunho vivo de que Deus continua falando, continua guiando e continua estendendo sua mão, mesmo depois da calamidade. A figura de Gedalias se destaca como um homem de paz em meio a ruínas. Ele recebe de Nabucodonosor a tarefa de governar os que ficaram e opta por promover a reconciliação, a reconstrução e o descanso. Sua postura frente aos que retornaram é sensata, paciente e bem-intencionada. Em um cenário onde a esperança parecia perdida, Gedalias surge como alguém disposto a semear estabilidade, mesmo sem poder militar ou estrutura nacional. Ele representa o esforço humano de restaurar a ordem com base na submissão à nova realidade imposta, mas também revela os riscos envolvidos em confiar demais em homens cujos corações não são guiados pelo temor de Deus. A conspiração de Ismael, denunciada por Joanã, revela que o perigo nem sempre vem de fora. Muitas vezes é no meio do próprio povo que surgem as ameaças mais danosas, disfarçadas de lealdade. O fato de Gedalias não dar ouvidos ao alerta e desconsiderar a gravidade da acusação mostra o quanto, mesmo em tempos de paz aparente, a vigilância espiritual é indispensável. A reconstrução requer não apenas boas intenções, mas também discernimento. O zelo pela paz não pode ser confundido com ingenuidade, e a misericórdia não pode substituir o juízo prudente quando há indícios claros de traição. Jeremias, mesmo não sendo o protagonista visível das decisões administrativas, continua sendo o referencial espiritual entre os que ficaram. Sua escolha de permanecer na terra, de viver entre os que restaram, de seguir ao lado de Gedalias, demonstra sua fidelidade inquebrantável ao chamado de Deus. Ele não buscou refúgio no conforto, mas permaneceu com o povo, como um pastor que não abandona o rebanho, ainda que ferido e disperso. Sua presença silenciosa neste momento é um sinal do cuidado contínuo do Senhor. Enquanto houver um justo, enquanto houver um servo fiel, a esperança ainda vive.
Esse capítulo nos ensina que os momentos posteriores ao juízo são tão importantes quanto os que o antecedem. É nesse tempo que a fé é provada em novos moldes, não mais pela rejeição da palavra, mas pela forma como reagimos à reconstrução, ao perdão, às oportunidades que Deus ainda nos concede, mesmo depois de perdas tão grandes. Os remanescentes não são um povo derrotado. São um povo em teste, chamado a viver com humildade, com discernimento, com temor. O que farão com a nova chance que lhes é dada? Que caminho seguirão a partir daqui? A resposta começa a ser construída nas decisões tomadas neste ponto de recomeço. Agora, convido você a se unir em uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela tua fidelidade que permanece mesmo após o juízo. Obrigado por tua palavra que não falha e por tua presença que continua conosco, mesmo quando tudo ao redor parece ruína. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza com discernimento e firmeza em tempos de reconstrução. Dá-nos um coração como o de Jeremias, constante e obediente, mesmo em meio às perdas. Ensina-nos a vigiar, a discernir e a confiar plenamente na tua direção. Que em cada fase da nossa vida estejamos atentos à tua voz e firmes no teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 40 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 41. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.